Olá pessoal, meu nome é Marília Reu, sou graduanda em Psicologia pelo Uniesp e hoje nós vamos finalizar a atividade de psicoeducação sobre distimia. O objetivo deste vídeo é elucidar alguns dos questionamentos trazidos por vocês através da participação dos nossos stories publicados nesta última segunda-feira. Para isso, nós convidamos a médica psiquiatra Mariana Pizarro e que, de antemão, em nome dos meus colegas e da professora Olivia Ferreira, agradecemos por aceitar o nosso convite. Obrigada! Olá, gente! Meu nome é Mariana Pizarro, eu sou psiquiatra e eu vim nesse vídeo falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico de distimia, que é um diagnóstico que muitas vezes acaba trazendo uma certa confusão, de fato por uma dificuldade na definição aí dos sintomas, enfim, mas vamos tentar entender um pouco melhor o que ele significa, tá? Então, a distimia, ela é compreendida originalmente, pelo menos, como um transtorno mental que fala de sintomas depressivos leves, porém de uma duração muito longa. Então a gente vai estar falando de um quadro que precisa durar no mínimo 2 anos, ou seja, é um quadro de longa duração e é caracterizado por sintomas depressivos leves. Por exemplo, um humor triste, uma irritabilidade, uma certa dificuldade de concentração, algum tipo de alteração de sono e de apetite, uma dificuldade em perceber prazer nas atividades habitualmente, né? Uma falta de energia, um certo cansaço. A grande questão é que a intensidade de todos esses sintomas é uma intensidade muito baixa, né? Então, é um indivíduo que nunca apresentou sintomas suficientes para que ele pudesse receber, por exemplo, o diagnóstico de transtorno depressivo maior, né? Ou de um episódio depressivo. Quando a gente está falando de um episódio depressivo, a gente fala de um quadro com uma intensidade, uma exuberância de sintomas muito maior. Então, é um indivíduo que, por exemplo, chega a ficar disfuncional, que não consegue realizar as suas atividades habituais do dia a dia, que começa a ter prejuízos no trabalho, que começa a ter prejuízos nas relações familiares ou entre amigos, né? Que tem uma dificuldade muito severa de fato realizar as suas atividades do dia a dia. Isso nunca acontece com um paciente distímico. Então ele é um paciente muito funcional e é exatamente por isso que o diagnóstico da distimia acaba sendo bem difícil, né? Porque é um paciente extremamente funcional. Ele consegue ir ao trabalho, ele consegue realizar suas atividades, ele consegue cuidar da casa, da família, estar presente nos eventos sociais. A grande questão é que a percepção de prazer, a experiência, né, de satisfação daquele indivíduo é uma experiência diferente. Na maioria das vezes, ele é designado pelos amigos, né, pelos familiares ou por pessoas que obviamente não conhecem o transtorno, como aquele indivíduo mal-humorado, que tá sempre pessimista, que tá sempre olhando as coisas pelo lado meio que negativo e não exatamente pelo lado positivo. Então essa é a característica do paciente, né? Ele não tem sintomas suficientes para receber o diagnóstico de depressão maior ou de episódio depressivo, porém a gente percebe alguns sintomas ali do grupo dos sintomas depressivos, né? Como o humor rebaixado, dificuldade de experimentar prazer, alteração de sono, até uma certa alteração da atenção, uma dificuldade para tomar decisões, né? Um pensamento mais negativista, mais pessimista. A gente percebe essas alterações com uma intensidade muito menor, porém constantes, porém sempre presentes ali, né, ao longo de um período muito extenso, pelo menos aí de 2 anos. Então essa é a ideia da distimia e essa é a diferença entre a distimia e o transtorno depressivo maior, né? E como é que a gente trata a distimia?
A gente vai tratar basicamente com os recursos parecidos que a gente usa para o tratamento do transtorno depressivo maior, né? Então a gente vai ter a psicoterapia e a gente vai ter o tratamento medicamentoso como núcleos ali centrais do tratamento. É claro que quando a gente está falando desse tipo de paciente, muitas vezes esse paciente não chega para tratamento, tá? Justamente por ele possuir um quadro leve e que não o incapacita, esse é um paciente que, por característica, ou não procura tratamento, ou demora muito para procurar tratamento, ou faz simplesmente pela insistência de familiares, né, de amigos, mas é difícil a gente ter um movimento muito significativo daquele paciente em busca de tratamento, justamente porque a percepção de estar com algum transtorno mental, ela é muito pequena, justamente pela intensidade baixa e não incapacitante dos sintomas, tá? Mas quando esse paciente então busca tratamento, a gente vai conduzir esse tratamento a partir da psicoterapia e do tratamento medicamentoso, psiquiátrico, centrado nos antidepressivos, tá? A psicoterapia, ela é fundamental para esse paciente, basicamente porque por característica, o paciente distímico, ele tem uma baixa resposta aos medicamentos. Não é um transtorno que tem um percentual altíssimo, como, por exemplo, é a depressão. Não é um transtorno que tem um alto percentual de resposta ao tratamento medicamentoso. Isso quer dizer que a psicoterapia é muito, muito importante para o tratamento desses pacientes, tá? O que é bastante interessante também é que amigos, né, familiares e enfim, conhecidos desse paciente, eles possam perceber que ali, apesar de não haver um transtorno incapacitante, né, existe sofrimento. Existe um sofrimento no fato daquele indivíduo não ser capaz de experimentar todo o prazer que outros indivíduos são capazes de experimentar em atividades que ele gosta, em atividades que despertam o seu interesse. Existe um sofrimento no rebaixamento de energia desse indivíduo. Isso quer dizer que esses indivíduos que estão no entorno do paciente, é claro que eles podem estar ali para ajudá-lo. Em primeiro lugar, né, eu acho que a grande ajuda que esses indivíduos podem dar a esse paciente é levá-lo ao tratamento, né? É ajudá-lo a perceber que ali existe um problema, porque essa é uma dificuldade muito grande do paciente. Então, ajudá-lo a ter essa percepção e levá-lo ao psiquiatra e levá-lo a um psicoterapeuta, né? Ajudá-lo a perceber e a perceber de forma continuada o benefício desses tratamentos, né? O benefício do tratamento medicamentoso e o benefício da psicoterapia. Uma outra coisa que é bastante importante, que é claro que deve ser, né, inicialmente indicada pelos profissionais de saúde, mas que pode ser muito incentivada, né, pelos familiares e pelos amigos, pelas pessoas que estão ao redor, que esse paciente possa estar também em outras atividades que também são consideradas parte do tratamento, como a atividade física, práticas meditativas e uma manutenção de uma alimentação de qualidade. Quando eu falo alimentação de qualidade, eu tô falando basicamente de uma alimentação com comida de verdade, com alimentos naturais, com fruta, verdura, legume, arroz, feijão, carne, né? Enfim, mas uma alimentação que priorize alimentos de verdade e que deixe os ultraprocessados para exceção. Então, ajudando o paciente a ter uma boa alimentação, manter uma atividade física, incluir na sua rotina ali uma prática meditativa e, especialmente, manter o tratamento psiquiátrico e psicológico e psicoterápico é uma enorme ajuda, né? É uma enorme atitude aí de carinho e de compreensão com o paciente distímico que os familiares e os amigos podem se engajar,
ok? Então, espero que tenha ajudado aí a entender melhor o quadro da distimia e como que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes. Um grande abraço!